Agora são 7 horas e 40 minutos. Vamos falar sobre os reflexos da guerra no Oriente Médio, que continuam atingindo a economia mundial. Na Europa, companhias aéreas já admitem: pode faltar combustível para a aviação. Aqui no Brasil, o governo busca alternativas para conter essa crise dos combustíveis. Vamos falar sobre esse assunto com o professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente da CNN. Tudo bom, professor? Bom dia. Bom dia a todos. Vamos lá, professor, falar sobre essas possibilidades, alternativas que o governo brasileiro tem nas mãos. Necessariamente essas alternativas passam pelo etanol? Passam pelo etanol, são pesquisas que já vêm, inclusive antes da guerra, e que agora ganham um volume maior, que é o uso do etanol para movimentação de grandes navios. É um projeto da Vale, junto com uma armadora chinesa. É um projeto para construção de navios para transporte de minério que vão começar a operar a partir de 2029. E também o combustível sustentável de aviação, que é uma iniciativa da Petrobras que deve começar a produzir esse tipo de combustível na refinaria de Paulínia, aqui no interior do estado de São Paulo. No primeiro caso, é o uso do etanol diretamente nos motores, né, dos navios. Seriam navios híbridos, porque eles poderão utilizar combustível convencional, mas também etanol. E no caso do combustível sustentável de aviação, é usar o etanol para produzir um similar, quimicamente igual ao querosene de aviação, de tal forma que os aviões eles poderão utilizar esse combustível sem a necessidade de alteração nos equipamentos. Estamos falando então de medidas inéditas, professor. Sim, são medidas inéditas e que vêm num sentido de redução de emissões, né? No caso do combustível marítimo, existe uma pressão da Organização Marítima Internacional, porque os navios eles têm uma forma de atuação bastante interessante. Quando eles estão na costa, por exemplo, na costa brasileira, eles usam um combustível que é menos poluente. Mas quando eles vão para alto mar, eles usam um combustível que é altamente poluente e tem muitas emissões associadas. Então, a Organização Marítima Internacional, ela está demandando essa redução de emissões. E o etanol, ele entra nisso porque ele é muito menos poluente e as emissões de gases, né, de CO2, por exemplo, elas não ficam na atmosfera porque elas são reabsorvidas pela próxima safra ou de milho ou de cana-de-açúcar. E no caso do combustível sustentável de aviação, é uma pressão da Organização da Aviação Civil Internacional também visando redução de emissões. Então, o etanol ele se mostra muito mais viável porque ele tem um bom poder energético e ele é, vamos dizer, facilmente transportável. Então, você encontra esse tipo de combustível, no caso dos navios, em vários portos. Naqueles onde o etanol não estiver disponível, ele volta a utilizar o combustível convencional. Seriam motores híbridos, no caso dos navios. Professor, a guerra no Oriente Médio deixou evidente a nossa dependência dos combustíveis fósseis. Em que medida, justamente, essa evidência faz com que esse debate sobre transição energética seja acelerado? Veja, a constatação que a gente tem é que todos os países que já vinham desenvolvendo programas de transição energética usando biocombustíveis, eles passaram a ter, com essa guerra, muito mais flexibilidade de lidar com esses eventos, né, com a falta de petróleo, com o preço elevado. Então, são países que têm a possibilidade, inclusive, de aumentar o uso de biocombustíveis e isso mostra para os países que não o fizeram, que não investiram nesse tipo de programa, que há uma alternativa. A gente não consegue substituir como combustível integralmente ainda o petróleo, mas veja o exemplo do etanol, no caso brasileiro, né? Nós temos uma condição muito boa de boa parte dos veículos, aí mais de 80% dos veículos eles são flex, podem usar tanto etanol quanto gasolina ou a diferente mistura dos dois. Isso dá uma flexibilidade muito maior para o consumidor enfrentar esse tipo de crise. E é uma situação que a gente deve ter com o biodiesel daqui a algumas décadas, porque já existem várias iniciativas para usar o biodiesel e produzir um diesel similar àquele refinado. Então, os motores não precisariam sofrer nenhum tipo de alteração e passariam a utilizar um combustível renovável não dependente do petróleo.